Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para mais uma videoaula do nosso curso de NX Post Builder, onde eu vou estar respondendo a dúvida de um usuário aí do site. Tá? Isso aí é interessante que todos com certeza vão se utilizar desse suporte. O Luciano Machado, inclusive agradeço ao Luciano, muito obrigado Luciano, pela dúvida e que a gente pode estar resolvendo. E com certeza muitas das dúvidas de vocês pode ser uma dúvida minha também e eu acabo resolvendo e aprendo com isso também. Então, muito obrigado, Luciano. Mas então vamos lá. Em um dos suportes que o Luciano pediu, uma das coisas que ele me comentou foi que ele tinha visto, né? Ele colocou aqui, também queria saber como faço para ter dois modelos no CAM e fazer os programas para as duas e na hora de processar, como G54 e G55, com uma única estratégia. Eu já vi numa demonstração da UGS. Aí, como eu não tinha entendido muito bem, eu perguntei mais detalhes. E ele mencionou aqui, imagine que na máquina você tem duas peças, uma zerada no G54 e outra no 55. E você quer fazer um programa de desbaste que já faz as duas numa única estratégia com os Gs diferentes, né? Que seria o G54 e o G55. Beleza. Eu, até o presente momento, eu tinha desenvolvido uma aplicação de Windows que montava essas MCS para mim. Para vocês verem, eu tinha uma dúvida, mas nunca acabei pesquisando ou perguntando para Siemens. Até porque, como eu programo com C Sharp e Visual Basic, eu acabei achando mais rápido e mais tranquilo abrir os dois arquivos que eu gero, né, em cada MCS diferente, e faço a leitura e ajusto ele como eu quero. Tá? Então, eu desenvolvi um aplicativo, mas o Luciano veio com essa dúvida e a gente vai resolver. É tranquilo, pessoal, é bem fácil, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, um POS que a gente veio desenvolvendo no nosso curso. Eu chamei ele de Akira, tá? Mas é aquele mesmo POS que eu fiz para Hardfor, tá? É o mesmo POS, só que ele é igual para a minha máquina Akira, que é as máquinas que a gente tem na empresa lá. Então, também demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu primeiro fiz as alterações, rodei na minha máquina para ver se ia dar certo. Rodou direitinho, agora eu estou mostrando para vocês aqui. Então, o que eu estou mostrando, eu já rodei na minha máquina. Tá? E também tem um modelo que, essa dúvida do Luciano, se encaixa bem no meu produto. Tá? Eu trabalho com esse tipo de produto, é um molde para a área de lingerie, são bojo de sutiã. E eu sempre faço a programação dos dois no mesmo CAM. Olha, eu tenho aqui os layers de todo o meu modelamento e todo o CAM. Então, eu tenho as duas, ó, tampa e cavidade, eu tenho num mesmo arquivo e eu faço a programação de ambos no mesmo arquivo. Olha, eu tenho essa pasta aqui de programa, que é para a cavidade, e o NC da tampa, que também tem uma outra MCS, que eu salvo a WCS aqui para se caso eu queira voltar para ela depois. Tá? Então, eu já faço isso no meu dia a dia. Mas, como eu disse para vocês, eu achei mais rápido criar um aplicativo em C Sharp para ler os dois arquivos, nesse caso PRG, né, e montar eles num só. Mas então, se a gente olhar aqui, ó, na Geometry View, eu tenho a MCS da cavidade, que é essa aqui, e a MCS da tampa, que é essa aqui. Certo? No curso de CAM, eu falei para vocês que aqui dentro de cada MCS, ó, nós temos, em Details, eu tenho esse Fixture Offset. Tá? Então, aqui eu defino qual o G que eu vou utilizar lá para zerar na minha máquina. Então, na tampa eu tenho 55 e na cavidade eu tenho o 54. Obviamente, se eu não colocar nada aqui, se eu esquecer de colocar, não vai adiantar a gente fazer essa mudança no pós, né? Eu tenho que colocar o código G aqui. Ok? Então, beleza. Ó. Tenho os dois separados. Aqui também eu tenho em pastas separadas. Nesse caso, eu estou gerando ele separado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só remover essas estratégias para ficar menos para calcular, tá? Ficar mais rápido para calcular. Bom, o que acontece? Como eu quero fazer, gerar esse arquivo de pós-processado aqui, gerar o pós, com uma única... as duas estratégias, aliás, né, os dois G num único arquivo, eu preciso ter todas as estratégias numa única pasta também, pessoal. Tá? Então, eu vou estar fazendo isso agora. Ó. Eu vou pegar, por exemplo, eu tenho aqui essa T2, que na realidade é a T1. Tá? É só não renomeei o arquivo aqui. Né? Vamos renomear para que vocês não se confundam. Tá? Eu vou botar aqui ó, T1, desbaste,
vou botar TMP, que eu sei que é a tampa, tá? E aqui eu vou botar que é a T5. Vou botar T5, redesbaste, TMP. Então, agora eu sei que eu tenho desbaste, redesbaste da tampa e aqui é a T1 da cavidade, que eu só vou botar T1 aqui, e a T5 também da cavidade, tá? Pronto. Então, vou puxar esses dois programas para cá, ó, tá? Para a pasta Program. Percebam, eu não vou precisar gerar isso aqui, eu vou só dar um approve aqui, object approve, porque ele já foi gerado, né? Então eu estou aprovando, eu estou forçando o NX a entender que ele está aprovado. Então, vejam bem, eu tenho 4 estratégias dentro de uma mesma pasta, mas essas estratégias são de MCS diferentes. Olha, aqui é da tampa e aqui é da cavidade, tá? Então, eu tenho nessa ordem T1, T5, T1 e T5. O ideal é o quê? Com a mesma ferramenta, fazer os dois lados, G55, G54 e G55. Então, eu vou botar esse T1 aqui, ó, tá? Eu vou aprovar aqui de novo, porque não muda nada, né? Bom, então agora eu tenho aqui, ó, a ferramenta não muda, mas muda o G54 e G55, ó, cavidade e tampa, certo? A mesma coisa aqui, ó, o redesbaste da cavidade e redesbaste da tampa. Então, nesse caso, vai ser G54, aí muda para G55, volta para G54 e muda para G55. Mas a ferramenta, tanto aqui quanto nesse par de estratégias, ela não muda, tá? Então, essa é a ideia. Beleza. Mas se eu for pós-processar, pessoal, vou utilizar aqui, ó, pós-processar, vou selecionar o meu arquivo, que está aqui dentro de D, curso 3DVS cursos, NX, PostBuilder, Dual MCS. Se eu pegar esse Akira, que é o que eu tenho aberto ali, vou deixar ele para listar. Inclusive, eu já fiz alguns testes, eu vou dar um OK, ele vai pedir para substituir, vou dar um OK. Ele não vai gerar dessa forma, tá? Por quê? Olha só, eu tenho aqui, vou dar um Ctrl F e vou procurar por T, que é da ferramenta, né? Então a gente vai ver as 4 ferramentas. Nas duas primeiras aqui é a mesma ferramenta, não muda a ferramenta, mas muda o G, tá? Então aqui ele começa, ó, G54, percebam que não tem nenhum 55 abaixo, vou dar um próximo. Aí ele vem para cá, ó, ele não faz a troca de ferramenta, mas ele troca o G, ele vai para G55, e percebam que aqui não tem. Ele permanece no G54. E se eu continuar aqui, ó, não tem nenhum código que mude isso, tá? Se eu continuar aqui, nós vamos lá para outra, ó, também ele faz a troca de ferramenta, mas continua no G54. Ou seja, eu ainda não tenho esse controle, tá? Olha, aí cheguei na última ferramenta, que é a de 25, mas tudo no G54. Bom, se eu fizer isso aqui, eu arrebento com a minha máquina, né? Porque ela vai dar o maior problema lá. Tudo num zeramento só, mas modelos diferentes. Beleza, então vamos corrigir isso aqui. Vamos aqui para o PostBuilder. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente conserta isso, tá? Nós temos aqui, onde eu tenho aqui ó, no meu pós-processador, eu tenho um G que ele imprime o Fixture Offset Value, ou seja, isso aqui está pegando o Fixture Offset lá da MCS. Eu vou copiar essa variável aqui, tá? Cancelar. E essa variável eu vou colocar aqui, ó. Eu vou entrar em Motion, Rapid Move, né? Rapid Move. Vou abrir isso aqui. Eu vou tirar o G90 daqui e esse G90 também, tá? Agora eu vou adicionar um G aqui para colocar o Fixture Offset. Então, vamos entrar aqui nesse botãozinho, ó. É o código G. E eu vou colocar essa opção, ó, MCS Fixture Offset. Pessoal, tem que ser obrigatoriamente essa opção, tá? Porque se você não colocar essa opção, ele vai ficar sempre imprimindo, sempre, sempre, sempre. E, por exemplo, quando não troca de ferramenta, ele não precisa... aliás, quando não troca o G, ele está na mesma ferramenta e não trocou o G, ele não precisa imprimir de novo. E se você não utilizar o MCS Fixture Offset aqui, ele vai imprimir em todas as circunstâncias. Troque ou não troque de G, ele vai imprimir, tá? Então, tem que usar essa opção aqui, ó, G MCS Fixture. Vou colocar aqui logo depois do G0, ó. Pronto.
E ele já vem com um parâmetro setado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou em Change Element, eu vou dizer que ele é definido pelo usuário, tá? Olha, ele já vem com esse parâmetro setado, eu vou deletar e vou copiar o Mon Fixture Offset Value. Ok. Vou dar um ok aqui, a gente fez só essa alteração. Ó. Isso aqui é o primeiro G0 que ele dá em qualquer posicionamento, tá? Vou dar um save no nosso pós-processador. Percebam que a atualização foi mínima, né? E agora eu vou pós-processar com o nosso pós-processador ali, é o mesmo, tá? Vou dar um ok. Vamos aguardar aqui a listagem. Bom, aqui está o início, Ctrl F. Já estou buscando por T. A primeira vez ele imprime o G54, tá? Então não tem necessidade de imprimir aqui de novo. Aqui, pessoal, se você colocar um outro código G e usar um User Defined Expression, ele vai imprimir de novo o G54. Por isso que tem que ser um GMCS Fixture, tá? Beleza, então vamos lá. Eu vou dar um localizar próximo. Percebam que ele não muda a ferramenta, mas ele muda o G, tá? Então G54, localizar próximo, próximo, próximo. Mais um, pronto. Olha só, saiu aqui em Z10 e faz a mudança para o G55. Olha, ele não fez uma troca de ferramenta, mas ele trocou o G. Então, como trocou o G, ele já automaticamente colocou aqui para nós. Ó. Certo? Então, vamos de novo. Na próxima, ele vai trocar a ferramenta e vai trocar o G de novo, porque aí ele vem para o G54. Então, próximo. Olha só, terminou a estratégia aqui, né? aquela usinagem. Faz a troca de ferramenta e volta para o G54. Ó. Tá? Agora, no próximo T que a gente encontrar, que é esse comentário que eu tenho, ele vai apenas trocar o G e não vai trocar a ferramenta. Então, próximo, próximo, mais um, pronto. Ó. Ele mantém a ferramenta, mas troca o G para G55. Tá? Então, a gente ajustou isso aí. E como vocês viram, esse G0 é o primeiro movimento depois ou do fim daquele programa, ó, terminou aquela estratégia, ou seja, aqui, ó, T5, redesbaste. Terminou, ele dá um Z de segurança, né, o plano de segurança que eu tenho aqui em 10 milímetros, certo? Ele vai para Z10 e aí muda o G, que é o primeiro movimento rápido que tem após ou o fim da estratégia anterior ou a troca de ferramenta, tá? Se a gente voltar aqui, ó, deixa eu dar um localizar para ver se ele vai achar um outro. Não. Vamos lá no início. Olha, vamos botar aqui no início. Ó, trocou a ferramenta, né? Nesse caso ele trocou a ferramenta, pegou a ferramenta, setou a próxima e deu um G0. Como aqui eu não estou imprimindo de novo o G54, porque não trocou, né? Então fica só o G0. Mas na troca, ó, G55, terminou a estratégia, tá? Foi para Z10, G55, que é o primeiro G0 depois do fim da estratégia, a estratégia anterior. Na troca de ferramenta, olha aqui, ó, terminou a estratégia anterior, Z10, plano de segurança, troca de ferramenta, primeiro G0, ele vem com o G54. Tá? Então, beleza. Mas a gente pode fazer mais um detalhe, a gente pode melhorar isso aí. Por exemplo, se por acaso eu tenho aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Agora está funcionando perfeito, pessoal, tá? Mas tem um detalhe. Se porventura eu venho a colocar na minha máquina duas peças de alturas diferentes. Nesse caso aqui, no meu exemplo, tá? Eu tenho dois blocos de 100 milímetros, tá? Que é para fazer essas pilotos, essas matrizes aqui, tá? Mas pode acontecer de eu estar usinando, por exemplo, num lado eu estou usinando uma sola de sapato, né? um solado de calçado, e no outro eu estou usinando um bojo. Bom, um tem 100 milímetros de altura, o outro tem só 30. Aí a gente conflita, né? Porque na forma como a gente está trabalhando agora, ele simplesmente vai para Z10 e desloca para o outro G, o G54 ou o G55. Então, imagine, quando ele sair do plano aqui, ó, de 30 para migrar para o de 100, que é o bloco mais alto, ele vai sair em ângulo.